Turminha, boa tarde, né? A mais um dia, terça-feira. Hoje é dia 17 de novembro, né? O dia está chuvoso. Todo mundo tá aí com cara de preguicinha, né? Tô vendo as carinhas de preguiça. Então, olha só, vou compartilhar aqui com vocês o dia de hoje. Olha só, hoje é dia, então, 17 do 11, hein? Olha só, estamos numa semana, turminha, numa semana que nós temos duas datas muito importantes, né? Dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira, né? Então, lá no dia 19, nós vamos fazer uma atividade, uma bandeira, né? A bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. E dia 20, que é o feriado, né? Que feriado que é? Quem sabe o dia do feriado? É o feriado da consciência negra. Nós também vamos ver, saber um pouquinho mais sobre essa data, tá bom? O porquê que surgiu essa data, o porquê tem esse feriado, tá bom? Então, olha só, isso já é o que vai acontecer na nossa semana, tá bom? Vai ser sexta, né? Feriado. Sexta-feira é o feriado, mas no dia 19, que é o dia da bandeira, nós vamos fazer atividade sobre a bandeira do Brasil e eu já vou falar um pouquinho sobre o feriado do dia 20, né, que é sexta-feira, porque não sei se todos sabem o porquê que é o feriado no dia 20, né? Então, essa vai ser uma curiosidade lá na quinta-feira, tá bom? Então, turminha, nós vamos começar o dia de hoje com a aula de ciências, na página 123, tá bom? Então, coloquem aí, página 123, anotem a data de hoje, 17 do 11, ok? E eu já vou compartilhar aqui o livro com vocês, tá bom? Eu já tá lá na página 23. Olha, o tema da aula de hoje, né, é o nosso relógio biológico. Você sabia que todos temos um relógio biológico? Bom, nós já sabemos que relógio ele serve para quê, turminha? O relógio ele serve para marcar o tempo, para marcar as horas, não é mesmo? Agora, o que quer dizer o biológico? O biológico quer dizer que dentro de nós é como se tivéssemos um reloginho, né? Como assim, professora? Tem um relógio dentro de mim? Claro que não. É um relógio biológico que você consegue ter a noção no despertar, né? Quando você desperta, às vezes sem precisar de um despertador para acordar você, quando você tem um compromisso ou quando realmente é a sua rotina. Todos os dias você acordar aquele mesmo horário, mesmo não tendo compromisso. Então, isso é o quê? O seu relógio biológico que faz você despertar, né? É a mesma coisa quando você vai dormir. Quando você vai dormir, você tem hora para dormir? Não, você não tem hora. De repente, dá 9 horas da noite, você fecha o olho e dorme? Não. O seu relógio biológico dá sinais, né? O seu corpo dá sinais que você já começa a sentir sono, começa a se sentir cansado, né? Então, quer dizer que está na hora de você descansar, de você dormir, não é? Olha só, e a luz solar, gente, ela é um grande influenciador, né, nesse relógio biológico. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que em dias de sol nós ficamos mais contentes, mais animados, né, mais ágeis, né, nas nossas tarefas, né, do dia a dia. E quando começa a ficar assim um dia nublado, um dia assim começa a escurecer, nosso organismo, nosso corpo já vai entendendo que a gente tem que ficar relaxado, não é? Prova disso, deixa eu explicar para vocês, ó. Quando a gente está em aula, em sala de aula, por exemplo, né? Quando eu coloco um vídeo para vocês assistirem, o que eu faço? Eu faço toda uma preparação, não é? Eu apago a luz, né? Para vocês poderem ter uma alta visibilidade do vídeo, não é? Então, o que acontece com vocês? Vocês não sentem sono quando tá o escurinho, né? Começa a deixar o ambiente escurinho, não é? Então, isso é o relógio biológico entendendo que tá escuro e que tá na hora de dormir, entendeu? Então, é uma coisa assim meio que inexplicável que acontece dentro da gente, não é? Então, olha só. Vamos lá, então. Vamos ao conteúdo, né? Que é o relógio biológico. Então, olha só. Você sabia que todos temos um relógio biológico?
esse relógio controla os horários em que algumas ações acontecem naturalmente no corpo dos seres vivos, né? Que é o caso do despertar, né? De eu acordar sem despertador, acordar assim por conta própria, né? Então, esse é meu relógio biológico que está, né, fazendo com que eu desperte. Quando não há outros fatores, como o despertador, né? Como não tem o despertador, o relógio biológico controla. Por exemplo, o horário de despertar e o horário de dormir. A luz do sol ajuda nosso organismo a entender quando é dia e quando é noite. Durante o dia, com a luz solar, ficamos acordados e mais o quê? Que nem eu falei, a gente fica mais ágil, né? Mais ativo. No período noturno, que não tem a luz do sol, nós ficamos o quê? Nós ficamos mais cansados, nós ficamos sonolentos e nos preparamos para dormir, não é? A luz solar está presente durante o dia, mesmo quando o céu está nublado. Essa luz entra pelos nossos olhos, comunica ao nosso corpo que é dia e nos prepara para as atividades diurnas, né? Então, olha só, no escuro, com a ausência da luz, né? O nosso corpo fica sonolento e entendemos que é hora de dormir, certo? Não é assim que acontece? Foi o que eu acabei de dizer do exemplo do vídeo. Quando a gente prepara a sala de aula para assistir um vídeo, quando eu olho para um, tá lá bocejando, né? Porque tá tudo escurinho, né? Então o corpo entende que é hora de dormir, que é hora de relaxar. No entanto, além da luz do sol, há outros tipos de luz, como a luz do celular, a luz da televisão, a luz do computador, né? E entre outras. A luz emitida por esses aparelhos é chamada de luz artificial, né? Porque a luz, mesmo natural, é a luz do sol, né? Então vamos lá. Você sabia que nosso relógio biológico é influenciado também por luzes artificiais? Ou seja, a luz do celular também e a luz da televisão, ela, bem dizer, né, ela nos atrapalha, né? Porque às vezes nós estamos no horário de dormir, né? Tá tudo escuro. Mas se você ficar mexendo lá no seu celular ou se você ficar assistindo a televisão, atrapalha esse teu momento, né? De estar descansando, de estar fechando os olhos, de relaxar e dormir, não é? Então, ele também influencia, né? A luz artificial, ela também é um grande influenciador aí no caso do soninho, né? Então, olha só, nosso relógio biológico percebe a luz artificial e torna difícil ao organismo compreender se é dia ou noite, né? Porque se eu estou mexendo no celular, é porque eu estou ali ativo. Então, ele está me atrapalhando, porque é meu horário, que já não tem luz solar, é meu horário de relaxar. Então, para que o organismo entenda que é noite, o ideal é que o nosso quarto esteja o quê? Esteja escuro durante o sono. Já durante o dia, é importante ficarmos expostos à luz, né? De preferência do sol, né? Então, assim, ninguém fica dentro de casa, que nem agora no momento, né? Estamos em meio à pandemia, nós estamos dentro de casa, mas a gente fica no escuro dentro de casa? Não, nós abrimos a janela, nós abrimos as portas, nós deixamos a claridade da luz solar entrar em nossas casas, não é? Justamente para nos o quê? Para nos deixar ativo, porque se mesmo eu estou em casa, se eu deixo tudo escuro, o meu corpo vai entender que eu tenho que dormir, que eu tenho que relaxar, eu fico com preguiça, não é isso que acontece? É isso que acontece, né? Então, de preferência, nós temos que deixar tudo aberto para a luz do sol entrar, né, gente? Então, vamos lá. Próxima página, com a lupa na mão. Então, olha só. Vamos registrar aqui o nosso dia a dia. Então, olha só, nos fins de semana, a nossa rotina ela é bem diferente da rotina dos outros dias da semana, certo? Porque na semana, de segunda a sexta, né, até mesmo os pais entram nós entramos na rotina dos nossos pais, né? Vocês, no caso. Porque às vezes o pai de vocês acorda cedo porque tem o trabalho, né? Então acaba acordando todo mundo da casa ao mesmo tempo. E chega no fim de semana que está de folga, dá uma trégua, né? Ninguém acorda cedo, deixa para acordar um pouquinho mais tarde, não é isso que acontece? Então a nossa rotina ela muda, ela fica diferente, né? Dos fins de semana.
Registre os horários em que você costuma fazer as atividades descritas no quadro a seguir. Então, olha só. Então, aqui é para vocês completarem, tá bom? Porque depois vai ter um espaço para que algum familiar, que você entreviste algum familiar, tá ok? Então, aqui é vocês. O horário em que eu acordo durante a semana. Então, se você costuma acordar todo dia, de segunda a sexta, né? Que é os dias da escola, que é os dias que seus pais trabalham. Vocês costumam acordar 8 horas da manhã, por exemplo. Então, você vai registrar aqui, 8 horas da manhã, certo? E, de repente, vocês têm regrinhas aí na casa de vocês, né? De repente, também, na hora de dormir, durante a semana, você tem um horário estipulado, não é? Olha, até 9 horas você pode ficar no celular, assistir TV, depois das 9 é hora de dormir. Então, cada casa, cada família tem uma rotina diferente. Então, vamos lá. Durante a semana, em que horas você costuma acordar? Coloquem aqui. E o horário que você dorme, qual que é? Durante a semana, hein, turma? Vocês, tá bom? E depois vai vir o de baixo, vai vir o final de semana. No final de semana, você costuma acordar no mesmo horário? Acho que não, hein? Então, registre aqui embaixo o horário que você acorda aos fins de semana, né? Você não precisa acordar tão cedo assim, né? E que horas você dorme no fim de semana? Será que os pais liberam vocês para dormir um pouco mais tarde no fim de semana? Então, registra aí qual é a hora que você dorme no fim de semana, tá bom? Então, o primeiro quadro é durante a semana. Que horas eu acordo e que horas que eu vou dormir. No de baixo é o fim de semana. Que horas vocês costumam acordar no fim de semana? E que horas, né, tá liberado para vocês dormirem aí no fim de semana, ok? Agora, exercício 2. A diferença entre os horários de acordar durante a semana e no fim de semana? Aí você vai olhar o que você fez, o que você registrou, né? Você já sabe. E você vai colocar sim, né? Por quê? Porque no fim de semana você consegue o quê? Você não tem tantos compromissos, né? Você não tem aula, né? Os seus pais não trabalham, então você não precisa seguir toda uma rotina. Então, como é uma resposta pessoal, cada um vai explicar da forma que vive aí a sua rotina. Sim, é diferente. Por quê? Porque os meus pais não trabalham o fim de semana e eu posso acordar mais tarde. Ou não, né? Não, eu tenho que acordar todo dia no mesmo horário, porque os meus pais também trabalham no fim de semana. Enfim, cada um vai ter a sua resposta, tá bom? Tem que colocar o sim ou não e justificar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Já no exercício 3, né, vocês responderam o 2, né? Que horas vocês costumam acordar durante a semana, né? Dormir e também os fins de semana. Agora, no exercício 3, ó, agora escolha uma pessoa da sua família e você vai registrar os horários que ela realiza as atividades indicadas. Então, ó, nesse primeiro momento também é a mesma coisa que o de vocês, ó. Em que horas que essa pessoa, né, acorda, em que horário essa pessoa acorda durante a semana e dorme, né? E é o horário do fim de semana. Aí vocês vão perguntar e vão registrar, tá bom? E aqui é a mesma coisa, o 4, ó. Compare os horários do seu familiar com os seus próprios horários, né? Então, você vai comparar os seus horários e o horário do seu familiar aí, certo? E você vai responder. No fim de semana, quem acorda mais cedo? Será você ou será o seu familiar? Tá bom? Então, vamos lá. Faz aí o desenho da casa, né? Que é a lição de casa. No fim de semana, quem dorme mais tarde? Será que é vocês que dormem mais tarde? Ou será que são os seus pais, o seu avô, sua avó, sua tia? Quem é que dorme mais tarde no fim de semana? Então, vocês vão registrar aqui de acordo com a resposta do quadro, né? Você não pode inventar, você vai ter que olhar aqui no quadro que horas que a pessoa dorme no fim de semana. Será que ela dorme primeiro que você? Então você vai anotar aqui, tá bom? No fim de semana, quem dorme menos? É você que dorme menos porque você vai dormir mais tarde ou é o seu familiar que dorme menos? Aí você vai registrar aqui.
No fim de semana, quem dorme mais? Será que é você que dorme mais? Você fica mais preguiçoso no fim de semana? Ou é o seu familiar que não tem, tá de folga, ele quer dormir bastante? Então, você também vai registrar aqui, tá bom? Então, página 124, lição de casa, tá bom? Marquem aí, tá ok? Então, agora nós vamos para a nossa próxima aula do dia. Já foi ciências. Agora nós vamos para a aula de matemática, na página 80, ok? Vamos lá. Página 80 de matemática. Então, em matemática, na página 80, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre sequência. Então, nós temos aqui a imagem, ó. Nesse capítulo, você estudará as sequências numérica e a reta numérica. Então, olha assim, aqui é um jogo, certo? Aqui é um joguinho, né, que anda as casas. Então, fica claro que é uma sequência, né? Quando você joga um jogo desse tipo, você tem que lançar os dados, né? E conforme o número do dado, você vai seguir as sequências e vai, né, fazer o comando que o jogo pede, né, turma? Então, tá aqui, ó. Observe o caminho dos camelos. Você consegue descobrir o segredo da sequência do camelo? Então, vamos tentar descobrir aí, hein? O que acontece aí? Qual é a regra aí do caminho do camelo? Quem sabe? Hein? Quem sabe a regrinha aí dos camelos? Eles têm que seguir, né? Numa sequência. Para quê? Para chegar até onde? Aonde que ele quer chegar? Até o rio. Aonde que os camelos querem chegar? Até o rio. Até o rio. Então, para o camelo chegar até o rio, né, para vocês auxiliar o camelo chegar até o rio, vocês vão ter que seguir o quê? Uma sequência numérica, não é? Acabei de falar. Existem jogos que temos que lançar os dados, né? E de acordo com o número, né? Você vai seguindo as casas na sequência numérica. E é bem isso que vocês vão aprender nesse conteúdo, nesse novo capítulo, né? São as sequências, ok? Então, quem tiver um dado em casa de outro jogo, você pode jogar com o irmão, com um amigo, com um primo, até mesmo com os pais, tá bom? Esse joguinho do camelo, é muito interessante, tá bom? Então, vamos seguir sequências, né? Já que descobrimos aí que para o camelo chegar até o rio, ele tem que seguir uma sequência, né? Que é lançada nos dados. Então, vamos lá. Observe o caminho dos camelos. Você viu que aqui na sequência dos camelos os números vão aumentando, não é, gente? Ele não vai diminuindo, ele vai aumentando, né? Então, isso se chama uma sequência numérica. Sequência com adição. Em algumas sequências, podemos estabelecer uma regra para encontrar o próximo número. Observe essa sequência aqui, ó. Então, essa sequência aqui, ela não está 1, 2, 3, 4, né? Ela está aqui, ó, como vocês podem perceber, ela está 3 em 3. Então, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, se eu perguntar para o segundo ano o seguinte, essa sequência está em um? Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. Vocês estão vendo aqui claramente que a sequência é de 3 em 3, não é? Então, olha só. Que números devem aparecer depois do 15? Então, vamos lá. 15, qual é a sequência? Se é em 3, eu tenho que contar 3 números depois do 15. Então, vamos lá, vamos preencher aqui. Então, qual o número que eu tenho que colocar aqui nesse círculo? 18. 18, muito bem. Então, 15, 16, 17, 18. Então, preencham aí com o número 18, ok? Depois, eu vou completar minha sequência com o último número. Então, eu estou no 18. Eu tenho que contar mais 3 números. Quanto que vai ficar aqui, turminha? 21. 21. Então, ó, parei no 18. 19, 20, 21. Tá feito. A minha sequência de 3 em 3, né? Eu completei a minha sequência e parei no número
21, tá bom? Então, olha só. Para descobrir quais são os dois próximos números, como podemos fazer, né? Aqui, ó. Então, olha só. Agora que você já sabe a regra, né? Complete a sequência acima. Vocês já fizeram, certo? Agora nós vamos para a pirâmide numérica. Então, eu já descobri que em cima a sequência é 3 em 3, já concluí, já completei. Agora eu vou para a pirâmide. Aqui na pirâmide, olha só, você consegue descobrir qual é a regra numérica? Vamos observar aqui. O que vocês podem observar aqui? Como é que está aqui essa pirâmide aqui? Será que ela está em sequência? Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês olharem com atenção, vocês já vão perceber que, olha, aqui é uma pirâmide, né? Olha só, 7, 2 e 3. Olha só, esse quadradinho aqui da pirâmide, ela é a soma desses dois números. Olha só, 3 mais 2, quanto que é 3 mais 2? 5. Vocês estão vendo? E depois, 2 mais 7, quanto que é 2 mais 7? 9. Tá vendo? Então, olha só, agora eu vou juntar esses dois aqui, ó. O resultado dessa soma desses dois números aqui resultou no 9 e resultou no 5. Agora, para completar a pirâmide, quanto que é 9 mais 5? 9 mais 5 é igual a 14, tá vendo? Olha só que curiosidade legal, ó. Então, aqui, voltando, né? Vamos voltar para a nossa linha de raciocínio. Por que tem esse 5 aqui, segundo ano? Vocês podem circular, turma, aqui embaixo para vocês poderem entender. Então, 2 mais 3 dá 5, certo? 7 mais 2 deu 9, ok? Depois, a soma do 9 mais 5, eu cheguei no topo da pirâmide com o resultado 14, tá bom? Então, essa sequência, como diz o capítulo aqui, ó, sequência com adição. Então, eu vou ter que ficar somando, né? Agora aqui, turminha, na página 83. Você consegue descobrir qual a regra, né? Tal. Agora, vocês vão indicar as adições da pirâmide, começando pela linha de baixo, ou seja, pela base, ok? Então, olha, tá explicando direitinho o que aconteceu, ó. 7 mais 2 deu 9, 2 mais 3 deu 5 e resultou no número 14. Então, olha só, para quem, né, ainda não tem essa visão de jogo rápido, então nós fizemos aqui um exemplo, ó, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então, ó, o processo do 7 mais 2, depois o processo do 2 mais 3, depois do 9 mais 5, ok? Então, tá explicando direitinho, etapa por etapa, desde a base da pirâmide até o topo, tá bom? Então, agora você vai descobrir qual é a regra da sequência e vai preencher e vai completar os círculos faltantes, certo? Então, eu vou analisar, ó, 5, depois o 5 vem quanto? Então, conta, gente, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é a sequência? Ah, já descobri que o a sequência é de 5 em 5. Então, parou no 15, certo? Então, eu vou continuar contando de 5 em 5, tá bom? E vocês vão fazer a mesma coisa no 7. 7 para chegar no 14. Quantos números estão de sequência? Enquanto que eu tenho que fazer a soma? Então, preencham com cuidado e atenção, tá bom? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês preencherem. Quem acabar, espera a correção, tá bom? Para não atrapalhar os amigos que estão concentrados fazendo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro exercício do A, né? Já sei, né, que a sequência é 5 em 5, certo? Então, vamos lá.
abrem aí o áudio de vocês e vamos contar juntos a sequência, tá bom? Então, vamos lá. 5, 10, 15, depois. Como que vai ficar segundo ano? 20, depois do 20. 25. 25 e depois 30. 30. 30 e 35. Muito bem, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ok? Ok. Agora, qual é? Eu quero saber de vocês, porque do A eu fiz com vocês, né, que a sequência era de 5 em 5. Agora, do B, eu quero que vocês me contem qual é a sequência. 7 em 7. 14. Qual é a sequência do 7 para chegar no 14? Tá indo em 7 em 7. É de 7 em 7. Muito bem. Então, temos aqui 7, 7, 14. 14 mais 7, 21. E quanto que é 21 mais 7? Quem sabe? 28. 28. E 28 mais 7? 35. 35. E 35 mais 7? 42. 42. E 42 mais 7? 49. Muito bem. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e, por fim, 49, né? 42 mais 7, 49. Ótimo. Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos lá. Agora, vocês vão indicar as operações da pirâmide a seguir. Lembra que lá no exemplo de vocês aqui, ó, lembra que fez aqui uma etapa, né? Um número que somou que deu 9. Então, qual foi o número que deu 9? 7 mais 2. Depois, a segunda linha, o 2 mais 3 deu 5. E depois, somando 9 mais 5, deu 14. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Linha por linha, tá bom? Só que dessa pirâmide aqui, tá bom? Então, aqui, ó, 2 mais 1 igual a 3. Então, coloquem aqui, vamos lá. A primeira linha vai começar pela base. Qual é a base aqui? O 2 mais 1, que dá 3. Então, vamos lá. 2. Não estou conseguindo responder aqui, gente. Eu vou compartilhar no Word e faço aqui com vocês, tá bom? Então, a primeira linha, eu vou colocar o quê? O 2, né? Mais 2 mais 1, que dá quanto mesmo, segundo ano? Dá 3. A segunda linha, o que eu tenho que colocar na segunda linha? Na segunda linha, o que eu tenho que colocar? Não tá aparecendo o que você escreveu, tia. Oi? Não tá aparecendo o que você tá escrevendo. Calma aí. Apareceu? Apareceu. Tá, então a primeira linha, eu vou colocar 2 mais 1, que é igual a 3. E na segunda linha, o que eu tenho que colocar segundo ano? Vamos lá, quero a participação de vocês. É 3 mais 6. O que eu tenho que colocar na segunda linha? 1 mais quanto? 2. Não, esse mais já foi. Esse já foi. 2 mais 1 igual a 3. E na segunda linha? 1 mais 5. 1 mais 5. Muito bem. 1 já foi lá com 3, agora é 1 mais 5. Quanto que dá 1 mais 5 que está lá em cima? 6. 6. Muito bem. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a soma dos dois resultados, né? Quais são os dois resultados? 3. 3 mais 6, né? Então, a terceira linha é 3 mais o 6.
qual é o valor lá do topo da pirâmide? Quanto que é 3 mais 6? 9. Muito bem, 9. Parabéns. Então, deu para entender? Lá na base da pirâmide tem o 2, o 1 e o 5. Então, eu fiz primeiro 2 mais 1, que deu 3. Depois, eu usei o 1 de novo com 5, né? Porque tem 3 números ali na base. Então, 2 mais 1 e 1 mais 5, ok? A resposta dos dois, eu somei e deu lá o topo da pirâmide, né? Que deu a resposta 9, ok? Tudo bem até aí? Alguém se perdeu aí no caminho? Tá na dúvida de como fazer essas somas? Todo mundo entendeu? Então, perfeito, hein? Agora, turminha, quem já terminou, nós vamos agora lá para a nossa outra aula de hoje, tá bom? Todos terminaram? Então, nós vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de português, tá ok? Então, hoje em matemática, nós aprendemos sequência com adição. Então, em todos os momentos aqui na sequência foi o quê? Foi soma, né? Foi adição. Na próxima aula, nós vamos aprender também a sequência, só que a sequência com subtração. Então, vai ser continha de menos na próxima aula, tá bom? Hoje foi com adição, na próxima aula vai ser com subtração, tá bom? Então, nossa aula de matemática vai ficando por aqui. Agora, nós vamos para a aula de português. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a página de português. Português na página 30, tá bom? Vamos lá. Página 30, português. Bom, ontem nós fizemos as lições, né, foi vogal mais o N. Vocês lembram disso, né? One, when, win, on, né? Hoje nós vamos fazer a atividade da vogal mais M, né? Agora é com M, não é com N, tá bom, turma? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, olha só. Vogal mais M. Observe essas palavras, né? Trem, ambulância, empada, campo, ingresso, impresso, álbum e ombro, certo? Então, temos aqui. Ixi. Tá longe. Deixa eu ver o capítulo aqui, turma. Calma aí, só um minutinho. Enquanto não carrega, eu vou estar explicando. Então, todas essas palavras que eu acabei de falar, pessoal, elas têm aí a vogal e mais M. Então, eu quero que vocês, nessas palavras, vocês destaquem, usando lápis de cor ou até mesmo circulando com lápis de lição, tá bom? Aonde está a vogal e aonde está o M. Então, ó, trem, vocês vão circular, vocês vão pintar aí com lápis de cor, o E com M, tá bom? E isso vocês vão fazer em todas as palavras. Vocês vão destacar a vogal juntamente com a letra M, tá bom? Depois tem ambulância. Cadê a vogal e cadê o M? É no an.
Então, vocês vão destacar o one, né, com lápis de cor, ou circular com lápis de lição, tá bom? E assim vocês vão fazer com todas as palavras que estão aí, tá ok? Então, bora lá. Tia, qual é a página? Ó, na primeira palavrinha, trem. Então, nós vamos destacar o en. Todo mundo destacando o en, ok? Certo? Na segunda palavra, ambulância. Vou destacar qual mesmo, turma? O an. Certo? Na terceira palavra, empada. Eu vou destacar o en. Com M, tá bom? Então, destaquem aí. Depois vem a palavra campo. Então, vou destacar o an também, o A com M, tá bom? Depois do campo, vem a palavra impresso. Vou destacar o I, que é a vogal, né? E mais o M. Vai ficar com som de in. Depois tem a palavra álbum. Álbum. Onde está a vogal com M? Está no final, ó. O U com M, que dá o som de né? E por último, a palavra ombro. Olha só, vogal O com a letra M. Ombro, ok? O que elas têm de semelhante? Você conseguiu identificar? Então, todas as palavras apresentam vogal e mais a letra M, certo? Então, vamos lá. Então, emprega-se a letra M no final de algumas palavras. E lembra daquela regrinha? Eu uso M antes de quem mesmo? Antes do P e antes do B. Olha só aqui, ó. O exemplo, ó. Ambulância. O que vem antes do B? O M. Aqui na empada. Olha só. O que vem antes do P e B? A letrinha M, ó. O P, antes do P tem o M, antes do B também tem o M. Então, olha só a regrinha de novo aqui, ó, para vocês recordarem, né? Então, eu uso M antes de P e B e no final de algumas palavras, né? Como, por exemplo, trem. Ó, o final da palavra é o M, né? Outro exemplo aqui, ó. Não tá aqui. Mas o exemplo que eu tô falando, ele termina com M também, não termina? Né? Som. Som termina com M, não é? Vogal mais o M, som. Certo, turma? Então, agora vamos lá. Mão na massa. Em cada uma das alternativas a seguir, você vai organizar as sílabas para formar uma palavra, certo? Depois, você vai elaborar uma frase usando essa palavra encontrada. Então, olha só. Daqui tudo embaralhado. Eu tenho que desembaralhar e descobrir qual é essa palavra. Eu descobri qual é essa palavra, eu vou fazer uma frase com essa palavra, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a palavra aqui? Será que vocês já conseguem identificar qual é a palavra? Eu já sei. Eu sei. Qual é? Símbolo. Hã? Símbolo. Símbolo. Muito bem. Então, a palavra é símbolo, certo? Então, eu vou criar uma frase usando a palavra símbolo. Então, vamos lá. Cada um vai criar a sua frase, tá bom? E a próxima eu sei também. Não esqueçam de citar a palavra símbolo, tá bom? A palavra B também está embaralhada, né? Então, qual é a palavra da B? Quem já descobriu qual é a palavra da B? Eu sei, de novo. Lâmpada. 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 Lâmpada, muito bem. A palavra embaralhada do B é lâmpada. Então, já descobri que é lâmpada. Então, eu vou criar uma frase. A primeira frase com símbolo e a segunda frase com lâmpada, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês criarem, tá ok? Então, inventem aí uma frase usando símbolo e depois usando lâmpada, tá bom? Caprichem aí nessa frase, hein, turma? Cada um criou aí
usando a palavra símbolo e usando a palavra lâmpada, tá bom? Certinho? Então, agora nós vamos para o exercício 2. No exercício 2, você vai assinalar as palavras que estão escritas corretamente. Então, olha só, nós temos aqui várias palavrinhas, ó, 4 palavrinhas, certo? E uma delas, daqui do A, é que tá certa. E uma do B também tá certa. Lembrando, lembra da nossa regrinha? Usamos M antes de P e B, certo? Então, vamos lá. Primeira palavrinha aqui, lombo. Estou usando M antes do P e B. Será que tá certo? Na outra opção, está escrito lombo com N. Qual das duas está certa? Com M ou com N, segundo ano? A primeira. A primeira, com M, né? Então, vamos fazer o X aqui, tá bom? Façam o X na palavra correta. Então, a regrinha é, antes de P e B, nós usamos o M. Corretíssimo. A outra está errada. Está usando N antes de P e B. Não é, é M. Próxima palavra do B. Camponês. Olha só, com M. Camponês com M. Se eu de novo lembrar a regrinha, ó. Se eu voltar na regrinha, eu uso M antes de P e B. Qual é que tá certo? A primeira ou a segunda? Primeira. A primeira de novo, ó. Antes de P e B, nós usamos o M. Eu bati o olho, eu já vou saber qual é a palavra certa. Então, eu vou aqui na regrinha. Antes de P e B, nós usamos o M. Pronto, já descobri. Camponês, a primeira opção que está certa. Ok? Agora, vamos para o exercício 3. Em cada item, né, em cada palavra, você vai acrescentar a letra que está faltando para saber qual é a palavra. Então, olha só. Nós vamos usar aqui, em todas as palavras, nós vamos usar o M. Por que o M, professora? Porque hoje a nossa lição é vogal mais M. Então, eu estou aqui com as vogais, né? Olha só, tudo aqui tem vogal e nós vamos usar o M, certo? Então, vocês vão preencher em todas as palavras com M e nós vamos ler uma por uma, né? Então, a letra que está faltando é a letra M. Vou completar com a letra M. E nós vamos ler em voz alta cada palavrinha que nós preenchemos a letra M, ok? Então, vamos lá. Façam aí, que já já nós vamos ler em voz alta cada palavrinha, tá bom? Terminei tudo. Ok? Todo mundo abrindo o áudio para a gente ler juntos, tá bom? Cada palavrinha que nós completamos com M, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar todo mundo falar ao mesmo tempo, para não ficar um falando, outro falando primeiro, vamos todo mundo tentar falar junto, tá ok? Então, vamos lá. Primeira palavrinha. Bombeiro. Vamos lá, todo mundo junto. Bom. Beiro. Ok? Bombeiro. Ótimo. Segunda palavrinha. Campo. Campo. Terceira palavra. Álbum. Álbum. Próxima palavra. Sombra. Sombra. Próxima palavra. Pomba. Pomba. E a última palavra. Computador. Então, vamos lá. Bombeiro, campo, álbum, sombra, pomba e computador, ok? Ótimo. Então, da página 30, nós já fizemos exercícios. Agora, com esse mesmo conteúdo, né? Vogal mais M, nós vamos fazer a lição da ficha, tá bom? Então, vamos lá para a ficha de atividades, na página 17. Vamos lá. Ficha, depois a gente depois dessa. Nós vamos lá para a ficha, na página 17,
e em seguida 18, tá bom? Vamos lá. Coloquem na página 17, preenchem aí a data, tá bom? Página 17. Bom, voltamos para a ficha, na página 17 de português, certo? Não tem como compartilhar, como vocês sabem, né? Que a ficha não dá para compartilhar, então prestem atenção, tá? Pinte apenas as palavras em que o IN com N e o IN com M inicial indica negação. O que quer dizer negação? Indica o contrário do significado, né? Vocês lembram que ontem eu falei? Possível é uma coisa que pode acontecer. Impossível é que não pode acontecer. Então, é o contrário de alguma palavra, né? O IN com M, impossível. Então, vamos lá. Por exemplo, impiedoso. O que quer dizer impiedoso? Impiedoso é o contrário de piedoso, não é? Então, vamos lá. Vamos ver o que dá para ser o contrário. Primeira palavra que está aparecendo aí na ficha é a palavra impuro. Será que impuro é o contrário de alguma coisa? O que vocês acham? Que sim ou que não? É contrário de puro. Isso, exatamente. Então, eu devo pintar esse retângulo do impuro? Devo, porque o impuro, ele é o contrário de puro. Então, vamos pintar aí o primeiro retângulo que está dizendo a palavrinha impuro, ok? Então, pintem ou façam X, tá bom? A forma que vocês acharem mais fácil aí, para que possamos continuar. Segunda palavrinha, palavra internacional. Internacional, será que ela é o contrário de alguma coisa? Não. Não quer dizer o contrário de nada. Então, eu não posso pintar nem fazer o X. Vamos lá, próxima palavra, importante. Importante é o contrário de alguma coisa? Não. Não também, então não posso pintar. Agora, inadequado. Inadequado quer dizer o contrário de alguma coisa? Sim. Sim, de adequado. Adequado é uma coisa que está adequada para determinada coisa, né? Inadequado que não está adequado, né? Então, eu posso pintar aí o inadequado, ok? Inadequada indica uma negação, que não está legal para a ocasião, né? Inadequada que não está apropriado, né? Próxima palavra, inglês. Inglês é o contrário de alguma coisa, indica Não. negação? Não. Então, não posso pintar a palavra inglês. Agora, a próxima palavra, imperdoável. Imperdoável tem sentido de negação? Tem o sentido contrário de uma outra palavra? Tem. Qual? Perdoável. Contrário de imperdoável. Perdoável. Perdoável. Perdoável, isso aí. Então, eu posso pintar, ok? Pintei. Próxima palavrinha, infalível. Infalível, eu posso pintar? Sim ou não? Sim, eu posso pintar um infalível. Depois, vem a palavra infeliz. Infeliz é o contrário de alguma coisa que está soando como negação? Sim, infeliz é o contrário Feliz. De feliz. Muito bem. Então, eu posso pintar aqui a palavrinha infeliz, tá bom? Depois, vem a palavrinha informática. Informática quer dizer negação? É o contrário de alguma coisa? Não. Depois tem a palavra incêndio. Incêndio é o contrário de alguma coisa? Indica negação? Não. Próxima palavra, inseto. Inseto quer dizer negação, é o contrário de alguma coisa? Não. Não. Agora a palavra impossível. Ela é o contrário de alguma coisa? Possível. Ela é o contrário de possível, isso aí.
Então, eu devo pintar também aqui a palavra impossível, tá bom? Perfeito. A última palavrinha é império. Império quer dizer negação? É o contrário de alguma coisa? Não. Também não. Então, as palavrinhas pintadas foram impuro, inadequado, imperdoável, infalível, infeliz e impossível. Então, foram 6 palavras, tá bom? Que tem o sentido contrário, que indica a negação de algo, ok? Certinho? Então, agora vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele pede o seguinte, segundo ano. Explique o significado das palavras. Então, como por exemplo, inimaginável é algo que não se pode imaginar. Então, tá aí a explicação. O que quer dizer inimaginável? É alguma coisa que eu não posso, eu não consigo imaginar. Agora, o que quer dizer inquebrável? É algo que não dá para quebrar. É algo que não se pode quebrar. Então, eu vou compartilhar com vocês no Word e vamos explicar o que significa inquebrável. Inquebrável é algo que não se pode quebrar. Vamos lá, então. É algo que não se pode quebrar. Ok? Vamos preenchendo aí. Inquebrável é algo que não se pode quebrar. Ok? Fala, a próxima a B é insensível. Insensível é algo, né? Ou é alguém que o quê? Que não tem o quê? Que não tem sensibilidade, né? Ó, insensível é uma pessoa ou é algo que não tem sensibilidade. Então, vou compartilhar com vocês e vamos completar essa frase. Então, insensível é algo ou alguém que não tem o quê? Sensibilidade. Sensibilidade. Não tem sensibilidade, ok? Quem é insensível a algo ou alguém que não tem sensibilidade. Então, vamos para a próxima frase. C. Insuportável. Insuportável é algo que o quê? Não se pode o quê? Suportar, né? Então, vamos lá. Insuportável é algo, né? Que não se pode suportar. Então, vamos lá. Não se pode suportar. Não se pode suportar, ok? Insuportável é algo que não se pode suportar. Próxima é intocável. É algo que o quê? Algo que não se pode tocar, né? Intocável. Então, vamos lá, vamos completar. O que é intocável? É algo que não se pode tocar, ok? Intocável. E por último, invisível. O que é invisível? É algo que não... É algo que não se pode ver, tá bom? Então, Terminei. não se pode ver. Vamos completar. Então, a última frase, não
se pode ver, que é algo invisível, né? É a última. D, intocável, algo que não se pode tocar. E, invisível, algo que não se pode ver, ok? Perfeito. Agora, nós vamos lá para o caça-palavras da página 18, tá bom? Lembrando, nós vamos responder juntos, de A a E, tá bom? E depois vocês vão lá em casa e com mais calma, vocês vão procurar as respostas no caça-palavras, tá bom? Então, vamos lá. Encontre no caça-palavras o termo que corresponde às seguintes definições. Então, olha só. Número que não é par é o quê? Então, se não for par, é o quê, gente? Ímpar. Ímpar. Então, vamos responder aí, ó. No A, a resposta é ímpar. Vamos lá. O A, eu vou responder ímpar. Então, vamos lá. A, ímpar. Esquece do acento, tá? Ímpar. B. Alguém que não tem paciência é alguém o quê? Impaciente. Impaciente. Muito bem, ó. Alguém que não tem paciência é alguém impaciente, né? Olha só o in de novo aí, ó. Ímpar e impaciente, estão vendo? Impaciente. C. Algo que não morre. Quem não morre é um ser o quê? Imortal. É um ser imortal, né? Algo que não morre é imortal. Imortal, né? O que não é perfeito é o quê, turma? O que não é perfeito? Imperfeito. O que não é perfeito é imperfeito, né? Então vamos lá. Imperfeito. Imperfeito. E o último, algo que não pode ser perdido é Imperdível. algo que não pode ser perdido é imperdível, né? Então vamos lá. Imperdível. Ok? Então vamos lá, desde o A. Vamos voltar lá no A. Número que não é par é o quê? É ímpar, certo? B. Alguém que não tem paciência é alguém o quê? Impaciente. C. Algo que não morre é imortal. D. O que não é perfeito é imperfeito, ok? E por último, algo que não pode ser perdido é imperdível. Como vocês estão vendo, né? Todas essas palavras do caça-palavras, elas iniciam com in, né? O i, a vogal, mais o n, tá bom? Ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão procurar essas 5 palavrinhas no caça-palavras como lição de casa, tá bom? Combinado? Então, faz aí o desenho da casinha, tá bom? Que vocês vão procurar no caça-palavras. Depois, quando acabar nossa aula, tá bom? Com calma, sem pressa, ok? Todos completaram? Não. Falta Aula do dia. Vamos para a aula de geografia, tá bom?
Então, a tarefa de casa também é achar as palavrinhas no caça-palavras, ok? Então, agora nós vamos para a nossa última aula do dia, que é Geografia, na página... cadê Geografia? Opa, cadê Geografia daqui? Ih, gente, eu apaguei. É a página 157, tá bom? Porque eu fiquei escrevendo aqui as respostas, acabei apagando. Então, vamos lá. Geografia. Vamos lá. Geografia 157, tá bom? Vamos lá. Geografia. Página 157. 157, tá bom? Vamos lá. Nossa última aula de hoje, Geografia, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre atividades que exercemos durante o dia. Bom, deixa eu explicar aqui uma coisa. Vocês acham que só existem as atividades, né? Como vocês estudam durante o dia, vocês podem até pensar, mas estão enganados, né? Que existem também atividades, né? Que são movidas, que as pessoas trabalham durante a noite, né, gente? Então, existe um equilíbrio, né? A pessoa que trabalha à noite, ela descansa durante o dia, né? E as pessoas que trabalham durante o dia, elas descansam à noite, certo? Por exemplo, ó, nós temos uma rotina durante o dia. Então, o que a gente faz durante a noite? A gente descansa para ter um dia, né, bom, né, descansado. Agora, as pessoas que trabalham à noite, por exemplo, existem muitos profissionais que trabalham à noite, não é? Existem os médicos, os enfermeiros, existem farmácias, lojas, mercados que trabalham 24 horas, né? Segurança, né? Que isso é o quê? É um trabalho que tem noturno. Então, as pessoas, elas trabalham na noite, né? Então, não só existem atividades durante o dia, existem, né? Durante o dia e a noite. Então, tem que ter esse equilíbrio. Nós não podemos trabalhar 24 horas, né? Tem até pessoas que trabalham 24 horas. Mas o corpo, né, ele pede o quê? Um momento de descanso. Então, para isso, né, existem as escalas, né? Quem trabalha durante o dia, quem trabalha no turno da noite, que já vai à noite, passa a madrugada também trabalhando, né? Então, para isso, a pessoa tem a folga durante o dia para descansar, não é? Então, vamos lá. Atividades que exercemos durante o dia. Observe novamente, né? As paisagens apresentadas nas páginas de abertura, né? Então, o que nós temos na página de abertura? Nós temos uma cidade, né? Uma cidade, todo mundo trabalhando, né? Indústria, a cidade caminhando, né? No caso, todo mundo trabalhando, cada um na sua função. As pessoas vivem em sociedade e praticam diversas atividades ao longo dos dias, da semana, dos meses e dos anos. Como você ainda é muito jovem, não deve exercer nenhum tipo de atividade econômica, ou seja, vocês crianças, vocês saem de casa apenas para praticar algum esporte, algum curso, né, para a escola, mas os adultos, né, a vida adulta já requer que a pessoa saia para trabalhar, né, para ganhar o seu dinheirinho do seu salário, do seu pão, né, de cada dia. Então, essa pessoa, ela trabalha ou de manhã, ou, né, durante o dia, ou à noite, como eu falei, existe sim uma vida noturna. Enquanto nós estamos descansando, dormindo, lá fora tá tudo funcionando, hospitais, postos de gasolina, né, supermercado 24 horas, existe toda uma movimentação na rua, né? Não é necessariamente todo mundo dorme ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Você só frequenta a escola e você estuda, né? E se alimenta e descansa. Essa é a rotina dos jovens, né? Que geralmente é estabelecida na parte do dia, né? O turno do dia. Pela manhã, à tarde, né? Ou de manhã e à tarde. Porque existem crianças que ficam na escola período integral, né? De manhã e à tarde.
tem crianças que só estudam no período da tarde, tem crianças que só estudam de manhã, né? Então, cada um tem o seu turno aí definido de acordo com a rotina familiar, certo? Então, Eu sou vamos lá. período Vamos marcar um X no período em que você frequenta a escola. Como eu disse, cada um tem a sua particularidade, a sua rotina, né? Então, quem frequenta a escola de manhã vai fazer o X de manhã, mas não é o caso de vocês. Quem frequenta a escola somente no período da tarde, faz o X no tarde. E quem é o período integral, vai fazer o X no integral, ok? só integral. Bom, agora virou a página 158. As características das paisagens mudam ao longo do dia, né? Isso tem relação com a rotina de vida das pessoas que desenvolvem diferentes atividades. Durante o dia, as cidades elas são mais agitadas, né? Tem trânsito porque as lojas estão abertas, as pessoas têm horário de almoço, muitas delas vão para alguns estabelecimentos, né? Para os restaurantes, outras vão para casa fazer a sua refeição, não é? Então, existe um movimento constante de carro, de pessoas transitando, não é? Mas durante a noite, a maioria das lojas fecham, né? E as ruas ficam praticamente vazias, sem trânsitos de pessoas e sem trânsito de automóveis, né? Só tem trânsito de automóveis quando nós estamos o quê? Na temporada, quando tem feriado, né? A cidade fica cheia, então fica aqueles carros, né? Passando a noite para passear, não é? Mas a nossa rotina diária, sem os turistas, nós temos a cidade, né, bem tranquila no período da noite, né, turma? Então, olha só, aqui é uma rua bem famosa, Santa Efigênia, em São Paulo, certo? Aqui durante o dia, olha só durante o dia e olha só durante a noite. Olha a diferença, né? Então, aqui é o período de dia e aqui é o período noturno, né? O período noturno, geralmente caracterizado como um período de descanso para uns, né? Mas para outros é o quê? É trabalho. Então, olha só, as pessoas se recolhem e vão dormir para recuperar as suas energias para o dia seguinte. Por isso, é muito importante ter uma boa noite de sono, né? Porque durante o dia a vida dessas pessoas são agitadas, né? Agora nem tanto, né, turma? Porque nós estamos com esse caso atípico, né, da pandemia. Muitas pessoas estão ainda trabalhando de casa, porém já tem outras, né, que as lojas já estão abrindo, tudo já está voltando ao normal, então as pessoas já estão indo trabalhar, mas até que é que nem eu também. Para eu ir trabalhar, para eu, no período da tarde, trabalhar na escola, onde vocês estudam, eu tenho toda uma movimentação, né? Eu tenho que almoçar mais cedo, eu tenho que me preparar, tenho que preparar as minhas coisas, tenho que sair antes do meu horário, né? Para eu já ter que analisar se vai ter trânsito, se não vai ter. Em dia de chuva, tudo é mais lento, então tem toda uma programação para eu chegar no meu local de trabalho, né? Por quê? Porque tá o trânsito, né? Porque entre meio de 1 hora é horário de mais fluxo, né? Horário de almoço e horário de saída, né? 6 horas da tarde também é um caos o trânsito, né, turma? Então, tem toda uma preparação, né? Então, a gente tem que realmente descansar para ter um dia, né, bom no dia seguinte e descansados. Vocês também, né? Vocês, quando chegam na escola, vocês chegam cansados, vocês querem relaxar, tomar um banho, né? Vocês não trabalham, mas vocês, né, estudam. E isso já faz parte de uma profissão, né? Estudante é uma profissão, lembra disso? Então, vamos lá. A importância do sono para o nosso aprendizado. Isso aqui é uma dica, né, complementar, né, para mostrar o quanto é importante o sono, né, que muitas pessoas, assim, muitas crianças, né, vocês, principalmente, essa idade, né, eu sei porque eu tenho minha filha em casa, vocês não sentem sono à noite, né, vocês gostam de extrapolar nesses joguinhos, né, isso faz mal, turma. Então, vamos ficar atento às dicas. Devemos dormir no mínimo 8 horas por dia, para que todo o nosso corpo descanse e estejamos bem acordados durante o dia. Por que tem que dormir pelo menos 8 horas? Porque a nossa mente, não só o nosso corpo que precisa de descanso, a nossa mente também precisa de descanso, porque se a gente está acordado, a nossa mente está funcionando, né? A gente está, mas eu tô deitado, né? Eu tô descansado, eu tô deitado. Não, não, não.
Você está com a sua mente trabalhando, você está aqui, ó, pensando, você está jogando. Por mais que você esteja deitado, a sua mente está trabalhando. E ela também precisa de descanso. Então, ela tem que ter, no mínimo, 8 horas por dia para você se manter relaxado, entendeu? Lembre-se que uma boa noite de sono é fundamental para melhorar a memorização, a atenção, o comportamento, o aprendizado e até mesmo o controle emocional. Porque se você não dorme, você fica o quê no outro dia? Você fica de mau humor, você fica irritado, não é? Por quê? Porque você não dormiu direito, você já acorda cansado, sua mente não está descansada. Então, por isso que é importante, vocês principalmente, hein? E você, quantas horas dormiu hoje? Então, vamos ver aí, né? Eu aposto que vocês dormiram cedo. Por quê? Porque ontem foi um dia chuvoso, com trovões, com relâmpagos, né? Todo mundo, ó, foi para a cama mais cedo. Eu aposto. Não foi isso que aconteceu ontem? Todo mundo dormiu Não, cedo? fui pra cama 11h30. Ah, então, porque tava aquele Eu toró. fui meia-noite. Eu fui Todo mundo foi meia-noite. dormir cedo com medo do trovão. Eu aposto. Eu não. Todo mundo ficou lá fui embaixo meia-noite. do edredom quietinho com medo do trovão. Então vamos lá. Porém, as ruas vazias e lojas fechadas não significam que todos estão dormindo, né? Muitas pessoas desenvolvem atividades no período noturno, como médicos, enfermeiros, taxistas, porteiros, seguranças, pilotos de avião e entre outros profissionais, né, gente? Que são, né, do período noturno. Então, olha só. Entreviste uma pessoa conhecida que exerce o trabalho dela durante o período noturno. Para realizar a atividade, utilize o questionário a seguir. Então, olha só, turma. Se de repente você não tem essa pessoa que trabalha noturno, não tem problema. Preenche com o que essa pessoa, no caso, ela trabalha, tá bom? Existem pessoas que têm escalas, né? Um dia trabalha de dia, outro dia trabalha à noite, né? Então, assim, a pessoa está na escala, ela não trabalha fixo todas as noites, né? Ela trabalha um dia sim, um dia não, né? Um dia de dia, outro dia de noite, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão usar esse questionário aqui. Nome da pessoa, qual é a profissão da pessoa, qual é o horário de trabalho dessa pessoa, em que horário que ela costuma dormir, já se acostumou com essa rotina de trabalho? No caso, quem trabalha à noite, quem começa a trabalhar à noite tem um pouquinho de dificuldade, né? Por quê? Porque antes dela iniciar esse turno da noite, ela tinha uma rotina de dormir cedo. E agora ela não pode dormir mais, porque ela vai estar nesse período trabalhando, né? Então, realmente, no começo, é muito difícil se adaptar, né? Aí depois vem a outra pergunta. Você gostaria de mudar o seu horário de trabalho? Então, a pessoa vai responder se já se acostumou, se ela pretende realmente uma vaga para um outro período, né? Então, desenhe a pessoa que você entrevistou, realizando o trabalho dela. Então, de acordo com a profissão da pessoa, você vai fazer o desenho dela aqui, exercendo a função dela, tá bom? Se ele é porteiro, se ele é um médico, se é uma enfermeira, se é um segurança, se trabalha no mercado 24 horas, né? Então, isso aqui vai ficar como lição de casa, tá bom? Agora, vamos para a próxima página, que é a página 160. Ó, a página 160, mesmo que algumas atividades sejam realizadas no período noturno, a grande maioria delas ocorre durante o período diurno, que é o período de manhã e da tarde. As atividades profissionais são exercidas dentro de um período de tempo, chamado de expediente, ou seja, o horário que a pessoa entra, o horário que a pessoa sai, esse período que ela está trabalhando é chamado de expediente, né? Ah, meu período de expediente é da 1 às 6, né? Que no caso meu expediente é da 1 da tarde às 6 da tarde. Então, a 1 da tarde às 6 da tarde, eu estou trabalhando, é o meu expediente, né? Então, cada pessoa também varia, né, de acordo com a sua função. O que pode ocorrer em horários diferentes, dependendo do tipo de atividade do profissional realizado.
Então, olha só, aqui temos umas imagens aqui, ó. Caroline vai começar o seu expediente, ou seja, ela está entrando no seu horário de trabalho, né? Depois chegou a hora do almoço, né? Aí ela foi almoçar, ela saiu, porque ela foi fazer o horário de almoço dela. Depois, Caroline terminou o seu almoço e voltou a trabalhar, né? Então, ela chegou do almoço, voltou a trabalhar. E na sequência, Caroline terminou o seu expediente e está indo para casa. Então, olha só, ela chegou, trabalhou um pouquinho, fez o seu horário de almoço, retornou do almoço, voltou a trabalhar e depois fim de expediente, fim de trabalho, né? Existem indústrias que não podem parar para a sua produção, por isso é necessário criar turnos de trabalho, ou seja, nas indústrias, gente, indústrias grandes, né, famosas, elas não param, né, elas não fecham. Ah, acabou, vamos fechar, deu 6 horas da tarde, né, que nem a escola. A escola, ela funciona no período da manhã e da tarde, né? Então, depois lá, o tio Carlos, a tia Suzete, tia Dani, o que eles fazem? O último aluno foi embora, eles fecham a escola e vão embora, não é? Nas indústrias não pode acontecer isso, porque o trabalho não para. Então, por isso que são, né, feitas escalas. Tem pessoas que são divididas, o grupo é dividido em pessoas que trabalham durante o dia e pessoas que trabalham à noite e de madrugada, entendeu? Então, cada turno é assumido por um grupo diferente de trabalhadores. Então, quem trabalhou de dia não vai trabalhar à noite, né? Porque à noite é um novo grupo, uma nova equipe, tá bom? Dessa forma, quando um grupo termina o trabalho, né, outro grupo entra para trabalhar. Então, uma equipe sai para outra entrar, certo? As pessoas já vão se revezando. Agora aqui, ó, vamos organizar o expediente de trabalho de Jorge. Então, Jorge, né, gente? Jorge é uma pessoa que vai iniciar o seu expediente e essa pessoa, ela trabalha no período noturno, certo? Então, olha só, você vai lá na página 27 do material de apoio, tem as cenas lá para a gente organizar. Que cenas são essas? O horário que ele vai entrar no serviço dele, né? O horário que ele vai fazer o horário de descanso dele, né? Então, vamos lá. Vamos lá na página 27, no material de apoio, e vamos aqui, né? Vamos organizar aqui as cenas, baseados aqui na realidade do Jorge, né? Então, o Jorge é um personagem que ele trabalha das 16 horas e ele vai até 1 hora da manhã. Então, ele entra à tarde, né? Que 16 horas é 4 horas da tarde. E ele vai embora para casa dele, ele termina o expediente dele 1 hora da manhã, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão recortar as imagens aí, nós vamos organizar, tá bom? Bora lá. Vamos lá que eu vou ajudar vocês aqui na linha de pensamento do trabalho do Jorge. Então, olha só. O Jorge, ele entra às 16 horas no serviço. Então, eu vou lá procurar a cena dele, tá chegando no serviço dele. E vou também pegar o horário, que é 16 horas, certo? Depois, quem sabe qual é a sequência? Depois, às 20 horas, acho que trabalhar das 4, ó, 5, 6, 7, 8. Depois de 4 horas, eu acho que o Jorge sentiu fome, não é? Então, às 20 horas, o Jorge parou para o descanso, né? Para descansar, para comer alguma coisa, né? Ele tá lá no refeitório, né? Ele parou um pouquinho o que ele estava fazendo para esse tempo dele se alimentar um pouquinho, né? Para ele descansar a mente, tá bom? Então, vamos lá. Então, 16 horas, o Jorge chegou no trabalho. Às 20 horas, ele parou para o descanso, para se alimentar, fazer um lanche, né? Aí depois, às 22 horas, o Jorge ainda está trabalhando, né? 22 horas. Então, tá lá, ó. O Jorge trabalhando, tá ali ó, a lua, né? Que já tá noite, bem noite, ainda tá tarde, né? 10 horas da noite, que são 22 horas. E depois, por fim, qual é o horário que ele vai embora mesmo, que é fim do expediente? 1 hora da manhã. Então, 1 hora da manhã, Jorge terminou o seu trabalho, né? O Jorge está indo embora, tá
bom? Então, são 4 cenas. Jorge chegando no trabalho, depois o Jorge parou para o descanso, Jorge continuou trabalhando depois do descanso, né? Que eram 10 horas da noite, 22 horas, né? E 1h da manhã encerrou o expediente dele. 1h da manhã, Jorge terminou o trabalho, não é? Então, tá aí a sequência do expediente de Jorge, tá bom? Turminha, então depois dessa atividade, né, de geografia, que é o expediente de Jorge, vocês estão liberados. Por hoje é só, tá bom? Um beijão, façam a lição de casa bem bonita, com atenção, tá bom? Um beijão, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.